Olá, boa tarde de sábado para você. Sábado de tempo chuvoso em toda a região. Imagens do alto da torre da RPC em Cianorte. Neste momento, tempo bem nublado na cidade. Vamos agora com imagens ao vivo de Umuarama. Ontem choveu na capital da amizade, mas não foram registrados estragos. E agora eu quero imagens ao vivo de Paranavaí. Teve garoa fina durante toda a manhã de hoje, bem diferente do temporal, da ventania de ontem no fim da tarde. Foram registrados ventos de 72 quilômetros por hora na cidade, chuva forte e com isso muitos estragos. Casas destelhadas, árvores caídas e muita gente sem energia elétrica por bastante tempo. Hoje, o dia de tentar consertar, recuperar tudo isso. Vamos comigo aqui conversar ao vivo com o Rodolfo Pardini. O Rodolfo que ontem à noite acompanhou, estava trabalhando na hora daquele temporal, andou pela cidade, viu os estragos hoje de manhã, conversou com pessoas que estão tentando recuperar, né, Rodolfo? Conta um pouco pra gente de tudo que você viu de ontem até hoje. Boa tarde. Olá, Tiziane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, foi bastante sufoco, né? Depois desse temporal, o dia foi para consertar, colocar casa em ordem, porque muita gente acabou tendo transtornos devido a esse temporal de ontem à noite. Só para a gente ter uma noção, os ventos chegaram a 76 quilômetros por hora, o suficiente para causar muitos transtornos. Ontem mesmo a gente viu, né, que muitas ruas ficaram alagadas, muitas árvores caíram, galhos também caíram, fios de alta tensão da rede elétrica também acabaram caindo com a força do vento. Com isso, muitas casas ficaram sem energia elétrica e estão ainda, muitas delas continuam sem energia elétrica até agora. A Copel está fazendo um trabalho por toda a cidade para tentar restabelecer a energia elétrica aqui em vários pontos da cidade. Agora a gente viu hoje uma situação bastante delicada porque a Santa Casa aqui de Paranavaí está com pelo menos 4 alas do centro cirúrgico interditadas porque molhou bastante dentro da Santa Casa, né? Apenas o pronto-socorro que não teve partes alagadas. Cirurgias marcadas hoje ainda assim puderam ser feitas, mas a direção da Santa Casa não descarta a possibilidade que se a situação não voltar ao normal, né? Se não puder ser consertado o telhado, toda essa questão causada com a chuva, pode ser que durante a semana cirurgias eletivas que já estavam pré-agendadas possam ser canceladas, Tiziane. Nossa, Rodolfo, bastante estrago, né, em Paranavaí. Você tem informações também da nossa região, outras cidades, se a chuva chegou forte desse jeito, com vento também? Foi sim, Tiziane. Pelo menos 15 cidades, né, além de Paranavaí, estão sem energia elétrica. Inajá está totalmente sem energia. A Copel também faz um levantamento pela região para saber os danos gerais. Ainda não se sabe dizer a quantidade de pessoas atingidas aí por esse temporal. Acredita que até o final da tarde eles consigam restabelecer essa situação, o que ainda depende muito do bom tempo, porque se voltar a chover, aí a situação fica bastante complicada. Lá em Nova Londrina, é uma situação também bastante delicada, porque muitas casas estão destelhadas. Só ontem o Corpo de Bombeiros atendeu 50 pedidos de pessoas que tiveram problemas com o telhado. Lá também em Nova Londrina teve um problema com a cobertura de uma quadra, de um ginásio, de uma escola, que ela veio abaixo com a força do vento também. Só para atualizar uma informação ainda aqui de Paranavaí, o Teatro Municipal ficou com o telhado também danificado, molhou bastante dentro. As apresentações que estavam programadas para ontem, hoje e também para amanhã foram adiadas. Segundo o presidente, né, da Fundação Cultural, o Amaury Martinelli, uma nova data será marcada, mas ainda não há previsão. A Biblioteca Municipal, que fica ali junto, né, anexo ao Teatro Municipal, as atividades programadas para agora à tarde e para amanhã também estão adiadas por enquanto, Tiziane. Nossa. Rodolfo, vamos ver então agora essa reportagem que você preparou agora de manhã pelas ruas de Paranavaí. Coloca pra gente. A torre desta rádio caiu e atingiu 3 carros. Uma parte foi parar dentro desta loja. As fotos tiradas na hora mostram a destruição. Um funcionário que costuma ficar no local não estava lá na hora da chuva. O funcionário tinha saído há 5 minutos, porque se ele estivesse na mesa, poderia ter sido bem pior.
Na rua Mato Grosso, no centro, esta árvore caiu inteira e só começou a ser retirada hoje pela manhã. Muito barulho, ela começou a estralar e estava chovendo muito, a gente não conseguia enxergar para que lado que ela estava caindo. Foi meia hora terrível mesmo, terrível, muito susto, muito susto. Pela cidade é possível ver muitas outras árvores e galhos caídos. Na Praça Brasil, um poste de luz caiu. O muro deste ferro velho desabou. Nesta rua do Jardim São Jorge, fios da rede elétrica arrebentaram. A noite toda saindo aquela faísca lá e olhando pela janela, morrendo de medo, porque nunca via, ficava com medo de cair o galho para dentro, né? Em cima do telhado, muito perigoso. A força do vento foi tão forte que as telhas desta casa voaram. Pelo menos 2 cômodos estão totalmente descobertos. A garagem e este outro espaço onde funciona um ateliê de costura. A moradora, para proteger as máquinas, acabou colocando essas lonas plásticas. Por sorte, na hora do temporal, não tinha ninguém em casa. Graças a Deus que Deus tirou a gente primeiro, né? Porque pior poderia ter sido se a gente estivesse aqui na hora, né? Porque o susto aqui deve ter feito um barulho muito grande. E aí, agora a senhora tem o quê? Teve que proteger as coisas, colocar nos outros cômodos? nos outros cômodos, as máquinas de costura mesmo, está tudo ali. Eu nem liguei, não sei se danificou algum motor, né? Porque tem as máquinas de costura, tomou toda a chuva. Essas prateleiras aqui caiu tudo também. Andou quebrando as partes de ter a minha, né? Do jeito que veio de lá, ela veio com muita força e quebrou ali, né? Como foi na hora? Tinha alguém aqui na casa? Vixe, eu tava trabalhando, tava minha mulher e o meu filho mais novo. O que eles contaram? Isso que na hora foi um desespero, né? De uma hora para outra, aqueles coisas desabou tudo em cima da casa, a pessoa tinha arrancado tudo, né? Até o início da manhã, o Corpo de Bombeiros havia registrado 35 chamados de moradores com as casas destelhadas. A situação deve normalizar a partir de quando, assim, vocês têm uma previsão, se não chover, né? Se manter o tempo do jeito que está, eu acredito que até o final da tarde esteja tudo normalizado daí. E o Corpo de Bombeiros de Paranavaí fez um mapa com todos os pontos, com chamadas ontem à noite durante o temporal. Vamos ver a imagem com todos os locais de Paranavaí de onde os moradores ligaram dizendo que as casas ficaram destelhadas. Repare que existe ali uma certa concentração no Jardim São Jorge, mas há destelhamentos por toda a cidade. Lembrando que esses são os registros de pessoas que ligaram apenas ontem à noite, na hora ali do temporal. Houve mais estragos, certamente. Vamos mudar agora, coloca a outra imagem que nós temos, esse outro mapa é das árvores que caíram em Paranavaí, também é um registro do Corpo de Bombeiros, olha aí, são 19 pontos. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o Rodolfo Pardini, que tem mais informações sobre todos esses estragos, né, Rodolfo? Pois é, Tiziane, a gente viu aí nesse mapa, né, do Corpo de Bombeiros, que a maior parte das árvores, né, que caíram se concentra na região central. Agora, voltando a falar um pouco sobre essas casas destelhadas, na Coloninha, lá no Jardim São Jorge, há muitas famílias, né, foi dos principais bairros atingidos. Agora, um problema é em relação a colocar tudo isso em ordem, porque o Corpo de Bombeiros não tem efetivo suficiente, por exemplo, para cortar as árvores que caíram, por isso os moradores precisam ter paciência, porque a situação ainda é bastante delicada. A energia, né, já que a Copel está fazendo esse levantamento, não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo, por isso os moradores precisam ter um pouquinho de paciência nesse momento. Tiziane. Tá bem, então, ainda nessa edição você volta, né, com informações sobre o temporal. Obrigada, boa tarde para você por enquanto.